Então, Laura, vamos lá. Em meio a todo esse burburinho causado por essa onda identitária, vem surgindo siglas e mais siglas que referenciam lutas pessoais que, assim, na minha opinião, não andam levando a nada, a não ser a discussões nas redes sociais. E eu sei que você é uma mulher preta, que dizem ser a base dessa pirâmide social, correndo inclusive o risco de se colocar em um lugar de vítima. Mas é aí que eu te pergunto, o que você propõe, Laura? O que é essa diáspora? O que é a diáspora? Por muito tempo eu cresci em um ambiente instável. Faltava comida, água, energia, mas nunca afeto. Acho que era daí que eu vi um pouco de beleza nas coisas. E falando em afeto, eu me lembro bem de um momento que me marcou muito quando criança. Em uma dessas conversas cotidianas que eu costumava ter com a minha avó, eu me recordo dela penteando meus cabelos e eu comentei que eu queria alisar porque eu já não estava mais aguentando os insultos na escola. Toda criança negra já teve essa fase. Na mesma hora ela falou, com aquele jeito bruto que ela tinha, que eu ia me arrepender se fizesse isso, que meu cabelo era lindo e eu só precisava encontrar uma forma de começar a achar também. Ver minha avó, que sempre foi uma figura muito presente na minha vida, uma mulher negra, com muito sangue nos olhos para enfrentar o mundo, eu sentia que podia enfrentar o mundo também. Hoje eu percebo que o afeto dela nesse processo de empoderamento, de autoconhecimento, me ajudou, me inspirou, me salvou de muitas coisas, até de mim. Desse momento em diante, eu comecei a questionar as pessoas que me rodeavam do porquê que isso acontecia comigo. Foi aí que eu descobri. Aquilo que eu sentia que estava lá, mas não sabia o que era, se chamava racismo. Para falar de racismo no Brasil, é importante a gente compreender que o termo racismo estrutural tem várias facetas. Está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Devemos pensar que é uma estrutura que sustenta os privilégios de quem se beneficia desse sistema. Não devemos esquecer que uma das particularidades da formação social, econômica e histórica do nosso país tem o racismo como elemento fundante. Cida Bento, ao introduzir o termo Pacto Narcísico da Branquitude, aprofunda essa discussão ao focar em comportamento de indivíduos brancos que, inconscientemente ou não, protegem os privilégios associados à sua raça. Esse pacto é chamado de narcísico justamente porque possui o desejo de preservar uma autoimagem de superioridade, que é alimentada pela exclusão e marginalização de pessoas negras. O racismo estrutural e o pacto narcísico da branquitude se alimentam mutuamente. Enquanto o primeiro organiza a vida social em torno de privilégios raciais, o segundo ele permite que esses privilégios sejam invisibilizados, justificados como naturais ou meritocráticos. Eu vejo como importante nesse processo a gente compreender e saber diferenciar o que vem a ser racismo, discriminação e preconceito, que embora eles se entrelacem, possuem particularidades diferentes. O racismo é uma forma de discriminação com a raça como seu fundamento. Vem dessa ideia de que um grupo étnico pode possuir vantagens sociais. Um trágico exemplo disso é o de Cleonice Gonçalves, empregada doméstica de 63 anos, que foi a primeira vítima de Covid-19 no Rio de Janeiro, após ser forçada a trabalhar mesmo estando no grupo de risco. Sua patroa, contaminada após voltar da Europa, sobreviveu, mas Cleonice não. O preconceito racial está ligado às dinâmicas que são enraizadas na nossa sociedade. Quando você vê um sujeito e já se cria um juízo a partir do grupo racializado que ele pertence. E por fim, temos a discriminação racial, que ocorre quando uma pessoa é tratada de maneira desigual com base em sua raça. E ainda pode ser tanto direta como indireta, mas sempre mantendo essa relação de poder e privilégios. Ser preto no Brasil é lidar diariamente com uma sociedade que tem suas construções alicerces racistas, mas que vem de uma ideia enganosa de democracia racial. Um mito que sugere que aqui não há racismo e que todas as classes convivem harmoniosamente. E acredite ou não, essa ideia é tão reproduzida pela mídia que até nós acreditamos. A gente consegue perceber isso até mesmo nas novelas, que nunca vê o preto ou os povos originários como protagonistas. Muito pelo contrário.
O que eles veem como um brasileiro verdadeiro é o descendente de colonizador. Já para nós, o que nos sobra são os estereótipos. A mulher preta, que é apresentada como um objeto de desejo masculino, a mulher forte, que suporta tudo, inclusive as violências impostas por seu algoz. E quando essa mulher é revida, ela é taxada de louca, descontrolada, a barraqueira. Já o homem preto leva consigo a marca do bruto, do violento. Como Baco fala em Bluesman, eles sentem prazer em ver tais homens com arma na mão em papéis de criminosos ou de subserviências. Eu vejo como importante que essas discussões sejam feitas em sala de aula, desde o início de tudo. E uma obra que pode ser abordada nesses momentos é o Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro. O lugar que a branquitude se encontra é de muito conforto. É um ou outro que de fato quer entender e se aprofundar no debate racial. O argumento, muitas vezes, é que esse não é o seu lugar de fala. Mas que lugar é esse? Como Djamila diz, todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo fala a partir de um lugar social. E ela ainda complementa dizendo que as pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa fazer parte desse grupo, justamente porque a sociedade vê o debate racial focando apenas na negritude. E a branquitude também é um traço identitário. Por isso que é importante a gente ler Cida Bento, Djamila Ribeiro e tantos outros autores, porque eles refutam a ideia do branco universal, que, segundo Sueli Carneiro, é a ideia de que o homem branco é considerado o padrão de humanidade, sendo o ponto de referência para as outras raças. Dentro da sala de aula, inclusive, é importante que esses autores estejam na grade curricular, sendo trabalhados com crianças e adolescentes. Pensem comigo, é na escola que a gente fica por anos, é lá que muitas personalidades são construídas e também é um lugar de criar relações. Então, se esses assuntos fossem tratados desde o início, não seria necessário crianças pedirem aos seus pais para deixarem de ir à escola porque não aguentam mais serem chamados de macacos ou outros tipos de insultos racistas. Muitas mulheres incríveis já pisaram em solo brasileiro, mas tem uma que se chama Lélia Gonzalez, que mudou de uma forma absurda o pensamento de muita gente por aí afora. E saber que ela está imortalizada nos livros me conforta muito. Lélia nos ensina que para entender a situação da mulher negra, precisamos olhar para as diferentes intersecções de opressão, de gênero, raça e classe. Segundo ela e tantas outras autoras negras, a mulher preta está na base da pirâmide social, enfrentando a violência que é tanto física quanto simbólica. Essa violência ela se manifesta de várias formas, desde o racismo cotidiano até a exclusão sistemática das esferas de poder. No capítulo Negativa do livro Feminismo Afro-Latino-Americano, Lélia faz uma análise muito poderosa sobre como a sociedade brasileira, construída sobre bases racistas e patriarcais, empurra a mulher negra para a margem. Ela ainda destaca que a nossa luta não é apenas por sobrevivência, mas por reconhecimento. Essa busca, ela passa pelo questionamento da história oficial, que invisibiliza as contribuições das mulheres negras, e também pela valorização das culturas africanas trazidas para o Brasil e que sobrevivem apesar de séculos de opressão. É quando ela propõe o conceito de americanidade, um termo que mistura América e África para falar da identidade cultural e da formação do Brasil. É um termo que também fala das mulheres negras latino-americanas, que carregam consigo uma herança cultural riquíssima, mas que é constantemente desvalorizada. As palavras de Lélia Gonzalez nos lembram que a nossa luta por dignidade, reconhecimento e justiça é diária. Ela nos ensina que o feminismo só será verdadeiramente inclusivo quando reconhecer a voz, a luta e a história das mulheres negras. Com a força de suas palavras, a gente compreende que a diáspora é muito mais do que um deslocamento físico. É um movimento de ideias, de cultura, de resistência. Que possamos todos filosofar preto, assim como Lélia, em memória daqueles que vieram antes de nós e daqueles que continuam a lutar. Diáspora é o vento que carrega nossas memórias, é o canto antigo que atravessa o mar e ecoa nas nossas veias, são os pés descalços na terra molhada, a cicatriz que se transforma em tatuagem de luta.
É o som dos tambores que não se cala, a dança dos orixás no terreiro da alma. É a voz que resiste, que insiste em não desaparecer, mesmo quando o mundo tenta nos apagar. Diáspora é o olhar de quem viu o navio negreiro, mas hoje navega em águas profundas de resistência. É a herança dos ancestrais que se faz presente. Na pele preta, no cabelo crespo, na língua que dança em ritmo de axé. É a força da mulher que amamenta seu filho com fé. É o homem que constrói seu futuro com as mãos calejadas. É o espírito que não se dobra, não se curva, mesmo quando o peso do mundo tenta nos esmagar. Diáspora é a semente plantada em solo estrangeiro. É o grito sufocado que explode em poesia. É o corpo marcado que se ergue em rebeldia. É o retorno ao começo, a mãe África, que nunca nos deixou. É o ciclo que se completa, a história que se refaz. Diáspora é a dor que vira força, o choro que vira riso. É a resistência que vira identidade. É a nossa jornada, nossa história, nossa verdade. Oguiê!